Olá! Hoje nós vamos ver alguns procedimentos básicos de acordo com o método das partidas dobradas. Até agora, nós estávamos preparando um balanço após a ocorrência de cada operação. Mas isso, no dia a dia, é um procedimento que fica inviável devido à grande quantidade de operações. Além de caro, já que custaria mais horas de trabalho. Assim, o balanço é levantado apenas ao final do exercício contábil, que pelo Código Civil deverá ser anual, coincidindo ou não com o ano civil. Facultativamente, ele pode ser trimestral ou até mensal. Para vocês entenderem melhor, o exercício contábil ou social é o período a que se refere o balanço patrimonial. Então, por exemplo, se o exercício social coincidir com o ano civil, que é algo que ocorre geralmente, ele será de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Dessa forma, para operacionalizar esse balanço anual, nós fazemos o uso de dois livros, o livro diário e o livro razão. Enquanto que no livro razão nós vamos escriturar pela ordem das contas, no livro diário nós realizamos a escrituração por dia. Essas duas formas de escrituração facilitam muito quando se necessita encontrar uma informação. No momento, vamos nos deter na escrituração do livro razão. Então, o livro razão, ele antigamente era registrado em páginas de um livro mesmo, e essa escrituração ela era feita manualmente. Então, como vocês podem ver, o livro manuscrito com o registro de todas as contas. Posteriormente, com a utilização das fichas ou folhas soltas, que poderiam ser datilografadas, essas folhas elas eram também encadernadas, então continuou se chamando de livro razão. Em seguida, quando se começou com a escrituração digital, esses dados eram informados em um software contábil, era impresso um relatório e esse relatório era encadernado na forma de livro. Hoje isso não ocorre mais, né? Porque na verdade a escrituração ela é toda digital, então ela é transmitida digitalmente e o arquivo também é digital. O que consta nesse registro do livro razão ou do razão apenas? Então, o registro do razão vai constar sempre, em primeiro momento, o título da conta, já que a ordem da escrituração é por conta. Ainda, referente a esta conta, vai haver um código. Então, cada conta recebe um código. Em seguida, nós vamos colocar a data, a descrição da operação, essa data é a data em que ocorreu a operação, depois a descrição da operação. Nas colunas débito e crédito vai constar o valor da operação e depois nós teremos o saldo. E esse saldo deverá ser informado se ele é devedor ou credor, certo? Bom, essas contas, como vocês puderam observar anteriormente, recebem um código que contribuirá na ordem em que ela aparece no balanço. Né? O que é uma conta, então? A conta é a representação de diversos elementos de características semelhantes, a qual receberá um nome e um código que melhor represente os elementos agrupados. Por exemplo, conjunto formado por cadeiras, mesas, computadores e calculadores pode ser registrado em uma única conta que vai se chamar móveis e equipamentos. Da mesma forma, os valores diversos que se tem a receber, sem necessidade de representação isolada, como por exemplo o nome de quem está devendo para a empresa, pode ser registrado em uma conta chamada valores a receber ou contas a receber, assim como os valores a pagar. O que não houverem necessidade de discriminação do nome da pessoa, né, a quem se irá pagar,
ele pode ser registrado em uma conta mais genérica, como valores a pagar ou contas a pagar. Então, essas contas, como já dito anteriormente, ela vai receber um código. Que código é esse? Esse código ele vai servir para a ordem em que a conta vai aparecer no balanço. Então, por exemplo, todas as contas do ativo vão iniciar com o número 1, que vai indicar que a conta pertence ao ativo. O próximo número vai dizer qual a ordem que ela vai aparecer dentro do grupo do ativo. Assim como no passivo, o número do código será formado pelo código 2. Isso vai indicar que as contas que têm o código que iniciem pelo número 2 serão contas do passivo, assim como as contas do patrimônio líquido, que iniciarão pelo código 3. Bom, seguindo então na escrituração do rasão, vocês podem observar que tem bastante detalhes. Para fins didáticos, nós simplificamos um pouco essa escrituração. Então, vocês podem observar ali que a coluna débito e crédito, ela forma uma espécie de T, né? Então, nós chamamos dessa simplificação de conta em T, ou razonete em T, ou simplesmente razonete. Então, o razonete, ele vai ser essa representação aqui de um T, né? Onde o lado esquerdo é o débito, o lado direito é o crédito. E em cima vai o título da conta. Como é que funciona esse mecanismo, né? Aqui um outro exemplo, então, da representação de débito e crédito. Lado esquerdo é uma conta chamada de débito, lado direito, crédito. E em cima vai o nome da conta, que essa é a representação gráfica de um razonete. Ó, título da conta, lado do débito, lado do crédito. A diferença entre o total de débitos e o total de créditos em uma conta é denominado saldo. Se o valor dos débitos for superior ao valor dos créditos, a conta terá um saldo devedor. O que significa isso? Bom, eu tenho duas contas aqui. Aqui é uma conta, o exemplo de uma conta. Aqui o exemplo de outra conta. Eu vou ter várias operações em que vão ser necessárias a escrituração no lado do débito, 100, 200, 300, e várias escriturações do lado do crédito, 450. O que eu vou fazer? Eu vou somar todos esses valores do débito e vou somar todos os valores do crédito. Os valores do débito deu 600, os valores do crédito 450. O que eu vou fazer aqui? Vou calcular a diferença entre débito e crédito. Se a coluna do débito for maior que a coluna do crédito, essa diferença vai aparecer ao lado do débito, né? Então, o saldo. Observe que eu coloquei aqui uma linha para totais e uma linha para o saldo. Se a coluna do débito tiver um valor maior que a coluna do crédito, esse saldo vai ser saldo devedor. Agora, se por outro lado nós tivermos outros valores, né, por exemplo, 100, 200, 300, no crédito 400 e 250, totalizando total de débito 600, total de crédito 650, calculamos a diferença, 600 para 650 vai dar 50. Como o lado do crédito é maior que o lado do débito, nós dizemos que esse saldo aqui é credor e ele vai aparecer do lado do crédito, certo?
Então, é isso que está querendo dizer aqui. Né? Se o valor dos débitos for superior ao valor dos créditos, a conta terá um saldo devedor. Se o valor dos créditos for superior ao valor dos débitos, a conta terá um saldo credor. Depois nós vamos para os lançamentos a crédito e a débito das contas, né? Mas o que é débito e crédito? Popularmente, o significado de débito e crédito é diferente devido à ótica de a quem pertence a contabilidade. Então, por exemplo, quando você observa um crédito em seu extrato bancário, você fica feliz. Ao contrário do banco, que terá que pagar a você esse crédito. Como o extrato é uma informação contábil do banco, acabamos por utilizar o termo indevidamente em nosso dia a dia. Então, quando estamos escriturando, os débitos são vistos como algo positivo, enquanto que os créditos são vistos de forma negativa. Mas como que a gente vai fazer os lançamentos? Vai definir o que é, qual lançamento é efetuado a débito e qual o lançamento que é efetuado a crédito. Bom, isso vai depender da natureza da conta. É a natureza da conta que irá determinar o lado a ser utilizado para o aumento e as diminuições, certo? Então, por exemplo, nós dizemos que, pegando um balanço já trabalhado anteriormente, o ativo ele está do lado esquerdo, o passivo e o patrimônio líquido está do lado direito. O débito está do lado esquerdo, o passivo, aliás, o crédito está do lado direito. Então, eu vou dizer que as contas do ativo são contas de natureza devedora e as contas do passivo e patrimônio líquido são contas de natureza credora, certo? Então, as contas de ativo. Os elementos do ativo estão no lado esquerdo do balanço. Então, as contas de ativo devem apresentar saldos devedores. Qual é o mecanismo que utilizamos? Para que uma conta de ativo possua saldo devedor, é necessário que os aumentos e as diminuições sejam assim registrados. Então, nas contas do ativo, que são contas de natureza devedora, os aumentos vão ser registrados no lado do débito e as diminuições no lado do crédito. Um exemplo de conta do ativo que a gente pode utilizar aqui para exemplificar é a conta caixa. Vocês lembram como que registram um livro caixa? Um livro caixa nós registramos as entradas ou os aumentos no lado, na coluna esquerda, e na coluna direita nós registramos as saídas ou diminuições do caixa. Então, o caixa, por ser uma conta do ativo, ele vai ter esse funcionamento, certo? Agora, as contas de passivo. Os elementos do passivo estão no lado esquerdo do balanço, então as contas de passivo devem apresentar saldos credores. Para que uma conta de passivo possua saldo credor, é necessário que os aumentos e as diminuições sejam assim registrados. Então, as contas de passivo, elas vão diminuir quando registramos a débito e vão aumentar quando registramos a crédito, que é o contrário do que ocorre com a conta caixa, porque a conta caixa é uma conta do ativo. Então, tem um funcionamento diferente. As contas de patrimônio líquido. Elas, como o passivo, estão do lado esquerdo do balanço. Então, vão funcionar da mesma forma. Elas vão apresentar as contas de patrimônio, vão apresentar saldos credores. Para que uma conta de patrimônio líquido possua saldo credor, é necessário que os aumentos e diminuições sejam assim registrados.
Então, da mesma forma que o passivo, a conta de patrimônio líquido, ela vai diminuir com lançamentos a débito e vai aumentar com lançamentos a crédito. Resumindo, então, o que nós aprendemos nesse vídeo? É esse mecanismo de débito e crédito. Então, eu tenho contas que são de naturezas devedoras, como o ativo, contas que são de natureza credora, como o passivo e o patrimônio líquido. As contas de natureza devedora vão aumentar com débitos e vão diminuir com lançamentos a crédito. As contas de passivo e patrimônio líquido vão diminuir com lançamentos a débitos e aumentar com lançamentos a crédito. Certo? Nos vemos no próximo vídeo.